Muita igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 15. E os irmãos acompanhem aí apenas um versículo, o versículo 26. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, diz assim: Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Amém, irmãos? Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, diante de Ti, Senhor Deus, nos encontramos, Senhor Deus, te agradecemos, Senhor Deus, pela primeira parte, Senhor Deus, que já fizemos aqui. Até então, Senhor Deus, preparamos para esse momento, Senhor Deus, onde faremos a explanação da Tua Palavra, Senhor Deus. Que o Senhor se faça presente, que o Senhor possa nos abençoar com a Tua sabedoria, que o Senhor possa trazer a todos aqueles que estão aqui, Senhor Deus, reunidos para ouvir a Tua Palavra, que o Senhor possa conceder entendimento desta palavra, dessa Tua sabedoria, possamos sair daqui melhor que nós entramos, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, já no começo desta escola bíblica, foi exaltada a Tua grandeza, foi exaltado o Teu ser, a Tua grandeza, a Tua eternidade, Senhor Deus. Depois, Senhor Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, porque diante da Tua santidade, da Tua grandeza, não podemos nos posicionar diante de Ti como iguais diante de Ti, porque não somos iguais diante de Ti. Embora o Senhor tenha nos feito perfeitos, Senhor Deus, nós caímos no pecado de Adão, no pecado original, e fomos rebeldes a Ti, Senhor Deus. Por isso cometemos pecados, e não somos santos como o Senhor é santo. No entanto, somos gratos porque, mesmo nós sendo pecadores e merecedores do inferno, o Senhor nos deu um caminho de redenção através do Teu Filho, amado Jesus, que veio e pagou os nossos pecados na cruz, Senhor Deus. Te exaltamos como um Deus que nos elegeu, nos exaltamos ao Teu Filho que nos redimiu, e exaltamos o Espírito Santo que os coloca em nossos corações tudo aquilo que Jesus fez, Senhor Deus. Que nosso Senhor possa nos abençoar nesta escola bíblica, tanto a mim que estou aqui à frente, como os irmãos que estão ali ouvindo esta mensagem, Senhor Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos na segunda aula, onde o pastor ele separou alguns estudos relacionados ao Espírito Santo na Trindade. São mais de 10 estudos, eu não me lembro agora, parece que são 13 estudos que ele falou, mas não cabe a nós ficarmos discutindo quantos são. Vamos participar de todos eles, vamos estar aqui a cada domingo, no intuito de aprender um pouco mais especificamente do Espírito Santo. Não que na aula de hoje nós vamos entender a importância do Espírito Santo dentro da Trindade, não que ele seja o mais importante na Trindade. Nós vamos entender no decorrer dessas aulas que nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo eles devem ser exaltados como os mais importantes dentro da Trindade, mesmo porque eles são um só Deus, pessoas diferentes. Na última aula o pastor falou da questão de que o Espírito Santo era uma pessoa e de que ele era Deus, divinamente Deus, assim como o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo também é um Deus. Então, na primeira aula foi exaltado essa questão da pessoa, que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele tem características de uma pessoa, embora ele esteja dentro
da Trindade do Deus triuno. E hoje nós vamos falar de algumas características desta pessoa da Trindade do Espírito Santo. Essa parte que nós estamos estudando é chamada de pneumatologia, que é o estudo do agir e como que é o Espírito Santo. O texto base nós já lemos, né? João 15, 26, os irmãos acompanharam aí. E o pastor começa a dizer o seguinte: são 7 itens aqui. Fizemos a introdução que é a primeira, e a segunda é a doutrina da Trindade fundamentada na pneumatologia. Como que funciona essa doutrina da Trindade com a ação do Espírito Santo? A doutrina da Trindade afirma que existe só um Deus, são 3 pessoas distintas e uma mesma essência. O pastor falou isso na aula passada, que quando Jesus disse que iria mandar o Consolador, a palavra de Consolador era aquela que um ser, a pessoa, na mesma essência, formada da mesma essência. Deus, como Jesus é Deus, como Deus Pai também é Deus. Existe distinção de pessoas, porque lá em Mateus 28, 19, quando Jesus manda irmos ao mundo e batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está fazendo a distinção dessas 3 pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é um Deus único, 3 pessoas, a mesma essência. Existe distinção na forma de agir, mas não existe separação desses 3 seres. Existe uma grande como nós não conseguimos entender. Quando nós falamos assim, existem 3 pessoas, a gente quer dividir essas 3 pessoas, porque dentro do nosso conceito é difícil entender 3 pessoas distintas num só ser. Para o nosso entendimento é muito difícil isso aí. Até no final da aula passada, né, o Isaac fez aquela questão, perguntou a questão do Espírito de Deus, quando eu falava por que fala o Espírito de Deus, não está separando, e ficou aquela discussão na aula a respeito dessa separação, entre aspas, né, das pessoas. Mas o difícil entendimento, e é difícil entendimento de explicar a Trindade, não sou eu. O pastor falou que ele não conseguiria, ele não caberia a ele fazer essa explicação plena, porque é muito difícil mesmo. O pastor, com tanta experiência, ele se abdicou de explorar tudo isso aí. Não serei eu que conseguirei explorar tudo isso aí, né? Então, o pastor, eu acredito muito nisso, quando ele disse que o entendimento desse Deus triuno, né, da Trindade, é pela fé, e é pela fé mesmo. A gente precisa entender que esse Deus é triuno, ele é único, formado por 3 pessoas distintas, mas que é um só Deus, uma só essência. Isso a gente precisa crer, e a gente vai entender isso um pouco mais hoje, né? Tentar deixar um pouco mais translúcido essa questão, sem essa obrigação de deixar tudo muito claro, porque de fato é muito difícil explicar a questão da Trindade. Vamos tentar deixar um pouco mais claro. Terceiro ponto está relacionado a relações intratrinitárias, ou seja, a inter-relação entre essas 3 pessoas. O Espírito, como foi dito em João 15, 26, ele procede do Pai e é enviado pelo Filho. Alguém, por favor, leia novamente o versículo João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que
eu da parte do Pai vos hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então veja que está Jesus falando, né? Ele vai pedir e vai vir do Pai, ou seja, procede do Pai e enviado pelo Filho. Aqui nós vamos entrar em... O pastor separou aqui duas situações aqui que vão dar muita clareza para a gente. A processão eterna, chamada ontologia, e a missão temporal, que ele colocou, que é aqui econômica. E esse termo econômico não tem nada a ver com o termo econômica financeira, tá? A econômica aqui é como que as coisas acontecem. E a ontológica é o que o ser é. Então a gente vai estudar essa questão da processão eterna, ontológica, e da missão temporal. E aí o pastor vai usar três pensadores aqui. O primeiro dos pensadores é Hermann Bavinck. Ele diz o seguinte: a processão do Espírito Santo não deve ser entendida como um ato temporal, mas como uma relação eterna dentro da própria essência divina. Assim como o Filho é eternamente gerado pelo Pai, o Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. Essa processão não implica inferioridade, mas revela uma ordem na relação pessoais, dentro da Trindade. Na economia da redenção, essa relação eterna se manifesta historicamente, quando o Espírito é enviado pelo Pai por meio do Filho, aplicando a obra da salvação aos eleitos. Vamos explicar isso aqui. A processão do Espírito Santo, ou seja, a origem dele, o pastor quer definir o seguinte: a origem dele é eterna. Quando existe essa separação da ontológica e econômica temporal, ele está querendo dizer assim, o Espírito ele é eterno, ele não foi criado quando Jesus diz assim, eu vou mandar o Espírito Santo. A partir dali criou-se o Espírito Santo e ele vai descer. Não, ele já existia na eternidade. Antes de formar o mundo, a Trindade já estava ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando fala da questão da economia, é questão de quando ele vem agir, quando que ele vem agir. Então existe uma separação no agir. Então ele no tempo, ele é mandado depois, ele não surgiu depois. Então ele tem uma missão, a missão dele é posterior, e a gente vai estudar isso aqui, função de cada um, o que o Pai fez, o que o Filho fez, o que o Espírito faz, né, hoje. Então essa definição com relação à processão espiritual, ou seja, a origem do Espírito Santo, a origem dele é eterna. Assim como o Filho foi gerado eternamente, ele também ele procede eternamente do Pai e do Filho. Como é a relação do Espírito com o Pai? O Espírito é enviado pelo Pai, está em João 14, 26. Alguém leia para mim. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ou veja que ele foi enviado pelo Pai. Enviado para quê? Para executar os decretos divinos. Ele não inicia uma nova obra independente, mas realiza a vontade do Pai. Então ele vem posteriormente com uma missão: exaltar a Cristo e fazer a vontade do Pai. A gente vai entender bem isso aí. Qual a relação do Espírito Santo com o Filho? João 16, 14. Alguém leia para mim, João 16, 14. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou há de anunciar.
Então veja que a missão do Espírito Santo e a relação com o Filho é: Ele me glorificará. O Espírito, ele aponta para Cristo, não busca uma exaltação própria. Ele tem uma função quando ele desce. Jesus deixa muito específico. Qual que é a função do Espírito Santo? Exaltar a Cristo, cumprir aquilo que Deus determinou na eternidade. Então ele tem uma função. Ele não vem trazer um novo ensinamento, ele não vem para ser exaltado, ele não vem para ser o alvo do culto. Ele é cultuado como Deus que ele é, Deus triuno. Não tem como separar a Trindade. Então, quando nós exaltamos a Deus, nós exaltamos ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, não separadamente. Temos às vezes um culto que parece que é só o Espírito Santo que está sendo exaltado. Em algumas igrejas, a exaltação ela é específica, voltada ao Espírito Santo, muito em função porque eles acreditam que ele vai fazer uma série de manifestações, né, dentro da igreja. Então eles esperam, assim, com muita voracidade, a manifestação do Espírito. Há uma sede muito grande que o Espírito manifeste o seu poder ali. Então ali acaba sendo uma exaltação muito grande ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo de Jesus no capítulo 16, que ele não vai trazer um novo ensinamento, ele não vai trazer uma alta exaltação, ele não vai dizer nada, ele vai exaltar a obra de Jesus. Desculpa, tá? Já tomou muito ar em área aqui. Já está respirando. Desculpa, irmãos. Totalmente compreensível, irmão Luiz. E aí o pastor vai entrar aqui no quarto ponto? Não. Ainda estamos aqui no terceiro. Segundo João Calvino, eu vou ler aqui a citação de João Calvino: o Espírito Santo não foi dado para nos conduzir a si mesmo, mas para nos unir a Cristo. Ele não fala por si mesmo, mas transmite aquilo que recebeu do Filho. Portanto, toda a sua obra tem como finalidade fazer com que Cristo seja conhecido, crido e amado. Sempre que o Espírito é corretamente entendido, Cristo é exaltado. E onde Cristo não é o centro, ali não está o verdadeiro Espírito. Então fica muito claro, irmãos, segundo a definição que João Calvino, é que o Espírito Santo vem para exaltar a Cristo e a sua obra. Quarto ponto: trindade econômica e ontológica. Aqui o pastor vai entrar nessa questão da definição da econômica e trindade. A trindade ontológica. Essa ontológica, esse nome ontológico, significa o estudo do ser. Estudo do que ser? O estudo do ser Deus. Quando nós vamos estudar a essência do ser Deus, é claro, irmãos, que nós não vamos falar aqui, pegar Deus e colocar no microscópio e avaliar a Deus, porque não dá, ele não cabe, né, na mesa do microscópio para a gente poder colocar Deus no microscópio e podermos avaliar. Então a ontologia, ontologicamente, né, a ontologia, ela vai estudar o ser, a essência de Deus, o que Deus é. Até quando eu estava estudando isso aqui, eu falei assim, mas na teologia, o que a gente não estuda Deus? Aí eu fiquei também com essa dúvida, o que é a diferença de teologia para ontologia? Se a ontologia é o estudo do ser Deus, o que seria a teologia? Aí eu fui buscar a definição da teologia é um estudo muito mais amplo,
e a ontologia está dentro da teologia. A teologia, ela é muito mais ampla, ela vai estudar a obra de Deus, como que Deus trabalha, como que Ele vai atuar sobre nós. Então a teologia é um estudo muito amplo da obra de Deus, e a ontologia especificamente do estudo de Deus, a forma como que Ele é, a essência de Deus. Deus é amor. Isso aí é uma forma desse estudo da ontologia. Então a ontologia é buscar a essência de Deus, o que Deus é. E eu acho muito importante nós entendermos essa questão da ontologia, embora talvez seja muito difícil entender, mas nós vamos buscar esse entendimento. Eu particularmente, é algo que me cativa muito, estudar esse aspecto do Deus, estudar a Deus. Esses dias que nós fomos, sexta nós fomos para Maracaju, eu estava conversando com o Marcos, essa questão. Nós temos dentro da Faculdade de Teologia uma disciplina chamada Ciência da Religião. A ciência da religião, ela não estuda especificamente a nossa religião, ela estuda as religiões de uma forma geral, e ela vai buscar entender o sagrado. Cada religião, ela, mesmo que não seja cristã, ela tem um sagrado, ela tem alguém que seja o sagrado dela, e às vezes até o ateu ela tem um sagrado. O sagrado do ateu é ele mesmo. Então assim, existe um sagrado, e eu sempre tive essa motivação de buscar entender esse sagrado, graças ao meu bom Deus. O Deus a quem eu quero buscar e estudar é o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus que fez todas as coisas. É esse Deus que eu quero entender cada dia mais e mais. Mas, voltando aos nossos estudos, na questão da ontológica e econômica, vamos entender essa questão da ontológica, esse Deus, como que ele age. Refere-se ao ser eterno de Deus, Pai eterno, Filho gerado, Espírito procede. O pastor usou essas definições aqui, que se refere a esse Deus eterno. E o que é a trindade econômica? Então olha, como eles são. O de Pai é a fonte, o Filho foi gerado e o Espírito procede, tanto do Pai como do Filho. Como que é a questão econômica? Refere-se à atuação na história, como que eles vão agir especificamente. O Pai planeja, o Filho realiza e o Espírito aplica. Como que isso acontece? Só para a gente ir. Na eternidade, Deus elegeu. Jesus veio e pagou o pecado, ele fez a redenção. Então ele realiza a redenção. E o Espírito Santo vem e aplica esse conhecimento da redenção do Filho que pagou pelos nossos. É Ele que aplica dentro de nós esse conhecimento. Então, constantemente, o Espírito Santo está trabalhando em nós para que nós reconhecemos o sacrifício de Cristo. Eu gosto de dizer isso, irmãos, que quando nós olhamos para a cruz, e eu tenho dois olhares para a cruz: antes de entender o sacrifício de Cristo e depois de entender o sacrifício de Cristo. O meu olhar para a cruz antes de entender o sacrifício de cruz era muitas vezes como um amuleto, como muita gente carrega uma cruz de amuleto, que serve de proteção e tudo mais. E depois do entendimento do significado da cruz diante da redenção, eu olho de uma outra forma. Eu, por muitas vezes sozinho, quando olho a cruz e lembro do sacrifício, eu choro, porque eu lembro da humilhação, eu lembro das esbofeteadas, eu lembro de todo o sofrimento, e ali eu lembro o tamanho do amor dele, não pelo mundo, mas o tamanho do amor dele por mim. E ali eu me sinto tão grato, porque é um amor gigantesco que às vezes, e muitas vezes, irmãos, eu não consigo expressar para ele às vezes o mesmo amor que ele teve por mim. E essa cruz, quando eu olho para ela me humilha de tal forma, justamente por isso, porque eu não consigo, diante da vida que nós levamos, diante
da vida que a gente leva, com tantas situações, com tantos problemas, com tantas coisas para se resolver, por muitas vezes a gente não passa o dia inteiro lembrando desse sacrifício. Às vezes fica pensando em problemas que nós temos, problemas e mais problemas, o que precisamos resolver, o que precisamos fazer, planos que temos na vida, e às vezes nós não olhamos para o sacrifício, nós não devolvemos aquilo que Ele nos deu. E isso, irmãos, vem do Espírito Santo. Quando nós temos esse entendimento, essa gratidão, esse agir diante de Deus, a busca pela oração, por a leitura da palavra, a comunhão com os irmãos, a vir congregar na igreja, quando a gente faz isso voluntariamente com gratidão, é porque o Espírito Santo tem trabalhado em nossos corações. Irmãos, quando nós temos um ente querido, e esse ente conhece a palavra, já ouviu a palavra, mas ainda não entendeu a palavra, é porque o Espírito Santo ainda não trabalhou no coração dessa pessoa. Isso não significa que ele não vai trabalhar. Nós devemos permanecer orando, a Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas quem vai agir no coração dessa pessoa é o Espírito Santo, é o trabalhar do Espírito Santo, fazer com que essa pessoa olhe para a cruz de outra forma. É ela que vai fazer. A pessoa, às vezes, tem pessoas que se convertem, que chegam diante da cruz, se ajoelham verdadeiramente e choram, porque naquele momento o Espírito Santo abriu o entendimento da pessoa, e ela fez entender que ela é pecadora, merecedora do inferno, e que se não fosse aquele sacrifício, ela estaria destinada a um futuro eterno de sofrimento. Que grande livramento Jesus nos deu, e só o Espírito Santo pode fazer com que a pessoa possa entender isso. E eu falo isso, testemunho meu, eu falo para os irmãos, ouvia a palavra, lia versículos da Bíblia e não entendia nada, absolutamente nada. Para esses que leem a Bíblia e não entendem nada, o livro é só um livro de histórias fantásticas, assim como muitos livros de ficções existem por aí. Mas o crente verdadeiro, ele crê que aquilo ali não é ficção, aquilo ali é verdade, é a palavra de Deus escrita. E isso aí só pode vir do Espírito Santo, é Ele que abre os nossos entendimentos. E quando nós entendemos que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, nós vamos ter fome de ler essa palavra para buscar cada dia mais e mais o entendimento desse Deus maravilhoso. Segundo Gerhardus Voss, mais um pensador que o pastor usou aqui, na economia da redenção, o Espírito Santo ocupa um lugar da aplicação da obra divina. Ele não acrescenta uma nova obra, aquela realizada por Cristo, mas a torna eficaz no coração dos eleitos. Essa função econômica não deve ser separada da sua posição ontológica da Trindade, pois aquilo que Ele é eternamente determina aquilo que Ele é na história. Então, a redenção, esse Gerhard Voss, ele define que a redenção, aquilo que a gente falou, vamos dizer assim, quando é aberto o entendimento do eleito com relação ao sacrifício de Cristo, é o Espírito Santo que faz isso aí, tá? É basicamente o agir do Espírito Santo. Quinto ponto: o Espírito como aquele que completa a obra da Trindade. E aqui vai entrar essa questão, voltar à questão temporal, não é porque ele vem por último que ele não estava eterno, que ele não é eterno. Estrutura da redentiva. A eleição, ela foi feita pelo Pai na eternidade. Deus elegeu quem seriam os eleitos. A redenção é feita pelo Filho. Quando Jesus
é crucificado, morto, ressuscita, ele faz a redenção. A redenção é feita pelo Filho. E a aplicação desse conhecimento é feita pelo Espírito. A unidade da obra. Alguém leia para mim, abra em Efésios, no capítulo 1. Isso aqui é muito importante, irmãos. Efésios, no capítulo 1, leia do versículo 3 ao versículo 14. 3 ao 14. Efésios 1, do 3 ao 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória e da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para convosco toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então veja, irmãos, nesse trecho de 3 a 14, nós temos a Trindade atuando aí. No primeiro trecho, fala de Deus, que nos elegeu na eternidade. Depois ele fala de Cristo, que nos redimiu na cruz. E por fim ele fala que nós somos selados pelo Espírito Santo. Então veja que esse processo de salvação, a atuação do Deus triuno, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, cada um agindo de uma forma, mas os três agindo na salvação. Então a salvação, ela não é fruto pura e exclusivamente do Filho, não é pura e exclusivamente do Espírito e não é pura e exclusivamente do Deus Pai. É uma ação das três pessoas unidas com um só objetivo: que nós venhamos glorificar a esse Deus maravilhoso, esse Deus triuno. Toda a Trindade atua na salvação, como nós lemos aí. Segundo Luiz Berkoff, a obra do Espírito Santo não deve ser vista como separada da obra do Pai e do Filho, mas como uma culminação da obra trinitária na aplicação da redenção. Ele é aquele que traz à realidade aquilo que foi decretado pelo Pai e adquirido pelo Filho. Sem o Espírito, a obra de Cristo permaneceria objetiva, mas não subjetivamente apropriada pelo crente. Então, mais um pensador que diz que a obra do Espírito Santo é aplicar, fazer a vontade de Deus, aplicar aquilo que Jesus fez na cruz, para que nós tivéssemos esse entendimento. Tá? Sexto ponto: implicações teológicas contra o individualismo espiritual, ou seja, essa batalha de que o espírito é melhor, um
dessas pessoas é melhor que a outra ou é mais importante que a outra. O Espírito não atua isoladamente, ele é trinitário, ou seja, ele faz parte dessa trindade. A sua obra é cristocêntrica, ela não é voltada a se exaltar, mas exaltar o trabalho de Cristo, ao Cristo. Contra o emocionalismo, o Espírito não é uma energia que ela vem e faz alguma coisa. Cultuar só essa energia que vem, que passa e faz alguma coisa. Não é esse o objetivo. E nem trazer experiências desconectas, coisas mirabolosas. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que Deus não faz milagres nos dias atuais. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que às vezes as reuniões, algumas igrejas, elas estão mais voltadas a vir comer um pão físico, a mesma coisa que os judeus queriam fazer com Jesus, eleger rei, porque estavam com a barriga vazia de pão. A mesma coisa. Nós não devemos reunir aqui simplesmente para vir assistir milagres acontecendo. Os milagres têm um propósito quando eles acontecem, que é exaltar a Deus, exaltar a palavra de Deus, exaltar o sacrifício de Cristo. E o Espírito Santo, quando ele atua para exaltar o sacrifício de Cristo. Então, muitas pessoas, eu frequentei algumas igrejas onde as pessoas elas iam às igrejas para ver milagres, para ser alvo de milagres, mas milagres que não mudam a vida da pessoa. Às vezes a pessoa ela quer ser liberta de alguma coisa, mas não quer ter uma vida com Deus. Ela só quer resolver aquele problema dela. Não traz uma obediência sobre a palavra, né? Não, ela só quer, tipo assim, eu estou com um problema, igual às vezes a pessoa vai no supermercado, está faltando açúcar, eu vou lá no mercado, pego o açúcar e resolvo o meu problema. Infelizmente, irmãos, alguns vêm à igreja para resolver os seus problemas, tá? Quer o produto, mas não quer o criador do produto. Exatamente. Então, assim, infelizmente nós temos algumas pessoas que vêm à igreja assim, mas eu também acredito, irmãos, que também é uma forma que Deus traz a algumas pessoas. Deus age nas pessoas para que elas venham buscar, e às vezes elas vêm com uma intenção e ficam, porque o Espírito Santo trabalha no coração das pessoas, elas acabam ficando, o Espírito Santo acaba abrindo o entendimento dessas pessoas, que ali está a solução, não para aquela doença que ela tem, mas para a salvação da alma na eternidade. Aí quando a pessoa descobre isso, a própria doença que ela tem, ela vai falar assim, vou morrer, porque todos vão morrer mesmo, mas quando eu morrer, eu vou para a eternidade diante desse Deus maravilhoso, e lá eu não terei dor, não terei todos os problemas que eu tenho aqui. Então, quando a pessoa passa a entender aí, ela começa a frequentar a igreja, não para pedir, mas em gratidão para aquilo que Deus fez na vida deles. O pastor colocou assim: o Espírito é uma pessoa divina dentro da Trindade, ele é Deus, tá? É agente da redenção, é ele que aplica o conhecimento. Quem fez a redenção é Jesus, mas ele aplica esse conhecimento da redenção em nossos corações. Centralidade em Cristo, a gente já leu essa questão do João 16,14. Onde ele atua, Cristo é exaltado. Sétimo item aqui: implicações para a vida cristã, a dependência da Trindade. Isso aqui é bem importante também. Como que acontece? O pastor colocou assim: oramos ao Pai por meio do Filho no Espírito. Vocês entenderam? Oramos ao Pai por meio do Filho no Espírito. O Espírito nos diz que somos filhos de Deus. Ele diz no nosso coração, filhos de Deus. Oramos por meio do Filho, porque se o Filho pagou o preço, nós não temos mais inimizade com o Pai. Até que a palavra de Deus fala: tem a
Então, assim, quando oramos através do Filho, significa que o Pai, o Filho, ele, na redenção, ele quebrou a inimizade que existia entre nós e o Pai, por meio do Filho, e oramos para quem? Ao Pai, ao Pai eterno, Criador de todas as coisas, não que os filhos não estivessem lá, mas ao Pai, nós oramos ao Pai. Alguém lê para mim Efésios 2,18. Porque por eles ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, temos acesso ao Pai por causa desse Espírito que vive em nós, né? E que se o Espírito Santo vive em nós, e esse Deus é um Deus triuno, então é a mesma coisa que estivéssemos dizendo que Deus está em nós. Quando o Espírito Santo está em nós, Deus está em nós. Não é que nós somos deuses. O Espírito, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Aí o pastor colocou assim, a comunhão trinitária, e aí citou 2 Coríntios 13, aqui há uma diferença da versão. Na área é 13,13, mas a nossa versão é 13,14, que é o versículo que, quando a bênção pastoral, o pastor lê, cita, né, esse versículo, que é 2 Coríntios 13,14. Alguém leia para mim. Isso. Então é o 13 mesmo. A graça do Senhor Jesus. Isso, é 13 mesmo. E o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o amor do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? É isso? Então aí a pergunta é: preste atenção no versículo aí. Onde está o amor? Deixa eu ler aqui. O amor é de Deus, né? Eu vou acompanhar junto com os irmãos aí. A comunhão do Espírito Santo. No meu aqui é 14, viu, irmã? É que o seu é Ara, tá? Na nossa a CF é 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então, essa é a diferença das versões aí. Então, onde está o amor? O amor está no Pai. É outra pergunta: como que esse amor chegou a nós? Pela graça do Filho. E como desfrutamos disso hoje? Pela comunhão do Espírito Santo. Então, olha como que a Trindade está atuando aí. A vida cristã, ela está agindo, né? Existe a participação da Trindade, né, na vida cristã, pelo que nós lemos aí. Vamos para a conclusão, mas depois da conclusão a gente tem algumas questões aqui ainda, tá? Conclusão: a correta compreensão do Espírito Santo dentro da Trindade evita distorções graves na teologia e na prática cristã. O Espírito não é independente nem inferior, mas plenamente Deus, atuando em perfeita unidade com o Pai e o Filho. Sua obra não é autônoma, mas essencialmente cristocêntrica e pactual. Ele aplica aquilo que foi planejado pelo Pai e realizado pelo Filho, conduzindo o
povo de Deus a comunhão plena com a Trindade. Quando eu li esse estudo aqui, irmãos, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça era assim: bom, se nós estamos estudando assim, que Deus na eternidade Ele planejou, Cristo veio e pagou, fez a redenção, e quem está atuando em nossos corações para aplicar esse conhecimento é o Espírito Santo, logo na minha cabeça veio assim: então Deus Pai está sentado no trono, à sua direita está o Filho, já fez o trabalho dele, e eles estão parados olhando e vendo o Espírito Santo a trabalhar, certo? Errado. O meu pensamento foi o pensamento errado, porque a hora que eu formei na minha cabeça esse conceito, Deus planejou na eternidade, Ele planejou e parou, sentou, está no seu trono parado. O Filho veio, desceu, viveu 33 anos aqui, pagou, foi para a cruz, morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus, está parado. E o Espírito Santo, Jesus disse, né, que ele desceria e ele viria, estaria dentro de nós fazendo o trabalho dele de redenção, de convencer essa redenção, de trabalhar em nossos corações, a nossa conversão e tudo mais. Esse foi o meu primeiro pensamento. E depois eu vi que eu estava errado. Os três trabalhos. Não tem como separar. Essa é a grande diferença. A gente tende a ser levado que são três pessoas. Então Deus Pai, Ele está sentado no seu trono. Aí o irmão Marcos falou assim: quando ele desceu da casa dele, ele viu os pássaros, os tucanos, e ele ficou maravilhado. Quem você acha que estava comandando todos esses pássaros? Quem está segurando tudo aí? Quem você acha que está segurando todas essas coisas aí? Quem está movendo todas essas coisas? Quem está? As três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Deus Pai continua trabalhando. O Deus Pai continua mantendo todas as coisas nos seus lugares. E o Filho continua obedecendo e intercedendo por nós. E o Espírito Santo está dentro de nós, agindo. Né? Quando o irmão Lucas fala assim: eu vi a grandeza de Deus nos pássaros, quem você acha que falou isso no coração dele? Foi o Espírito Santo. Quando nós vemos a grandeza de Deus, o agir de Deus, o trabalho de Deus em tudo que nós fazemos, quem está agindo? Deus está agindo, Deus triuno está agindo, mas quem está fazendo que nosso coração louve a Deus é o Espírito Santo. Então a gente precisa entender que não existe essa separação, né? Embora são pessoas distintas, né? O agir dele é unitário. Eles estão trabalhando conjuntamente. Não existe um exaltando: eu sou melhor, eu sou pior, não existe batalha, é um só. Então é o Espírito Santo que trabalha em nós para que a gente possamos ver as grandezas de Deus. E é o Deus que está agindo em todas essas coisas, tudo. O sol que se levantou hoje, o sol que vai se pôr, tudo que está acontecendo aí está na mão desse Deus maravilhoso. Ele continua agindo, ele não está sentado em seu trono. A gente usa essa imagem do Deus sentado, mas ele não está sentado esperando, as coisas não estão acontecendo alheio à sua vontade, ele não está ali sentado, braço cruzado, esperando o tempo acontecer, né? O último eleito nascer e se converter para que Jesus venha descer. Não, a gente tem forma essa imagem, tá? Mas de fato, cada passarinho, cada folha, cada árvore, é o Deus que está mantendo todas essas coisas em seus devidos lugares. Interessante, né, irmão? Cada um tem a sua função. Sim. Cada um age diferente, mas tudo que manda é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos encerrar aqui, aí eu vou abrir para
para as perguntas. O pastor ele também fez algumas perguntas aqui, mas eu gostaria de encerrar aqui para a gente poder chegar a essas conclusões aqui. Vamos tentar discutir essa questão aqui, que o pastor levantou algumas perguntas aqui. São perguntas, irmãos, para fixação, não é para reprovar ninguém, nem para aprovar ninguém, no sentido de, como é uma escola bíblica, né? A gente precisa sair daqui com algum conhecimento, certo? O pastor fez algumas perguntas aqui. Primeiro ele colocou assim, texto final, João 16,14: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Perguntas para fixação. Explica a diferença entre a trindade ontológica e a econômica. Alguém conseguiu diferenciar a diferença da ontológica e econômica? Ninguém? Mas por isso que o pastor colocou aqui, para que a gente de fato venha fixar essa questão da ontológica. É até eu quero dizer para os irmãos, é a primeira vez que estão escutando aqui isso aí, né? A maioria das pessoas não. Mas quando eu falei que ontológica é a essência de Deus e a econômica é como ele age, cada um da Trindade vai agir, então basicamente a ontológica refere-se quem Deus é em sua essência eterna, tá? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas um só Deus. Econômica refere-se como Deus age na história. O Pai planeja, o Filho realiza e o Espírito aplica. Vocês entenderam? Então, quando fala de ontológico, a trindade ontológica quer dizer assim, os três são eternos. Em essência, eles são eternos. Isso é a questão da ontológica. E a econômica é como que cada um age. Deus Pai planeja, Deus Filho executa a obra da redenção e o Filho, o Espírito, aplica essa obra nos nossos corações. Então, essa é a diferença de ontológica para econômica. O pastor colocou assim: o que significa a processão do Espírito Santo? Alguém? A processão, acho que é o trabalho do Espírito Santo na nossa vida, né? Não, isso aí é a parte econômica, como que ele age. De onde ele procede. Exatamente. Procede do Pai. A relação eterna com o Espírito procede do Pai e do Filho. Indica sua subsistência divina sem início no tempo. Ou seja, é da onde ele procede, da onde ele vem. Voltando a lembrar que essa questão do proceder não significa que ele foi feito depois. Na eternidade ele já existia, junto com o Pai, junto com o Filho. Então, quando fala assim de proceder, a origem, ele está querendo dizer assim, que ele é eterno como Deus Pai, eterno como Deus Filho, tá? E procede do Pai e do Filho, mas por questão temporal ele veio depois, mas não significa que ele foi criado, ele não é uma criatura, nós somos criaturas. Ele não é criatura, ele é Deus, eterno. Outra pergunta: por que o Espírito Santo não atua independentemente de Cristo? Oi? Porque ele já tem o Espírito de Deus, já tem o Espírito, né? Já é o Espírito, forma de Cristo. Eu penso assim. Porque, na verdade, o Espírito é o Espírito de Cristo. Tá. E a missão dele é aplicar o que Cristo fez. Então ele não pode ser independente. Quando ele é independente, significa que ele vai começar a se... Vai fazer por ele mesmo, né?
Ele vai se exaltar. Está esperando a ordem de Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então cada um espera a ordem de lá de cima do Pai. A ordem de atuação, né? Isso. Então ele não é independente, porque quando ele vem para falar de quem? De Jesus. E exaltar quem? Jesus. Exatamente. Então assim, ele não pode ser independente, tá? Outra pergunta aqui: qual é a importância da Trindade para a pneumatologia? Lembrando que pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. Qual que é a importância da Trindade, desse Deus triuno? O que os irmãos acham? Na minha mente é trabalhar em conjunto, né? Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três juntos trabalham em um só. E a gente já deixou bem claro isso, né? Que cada um tem uma função na forma de agir, né? E se nós perdermos essa questão da Trindade, a gente vai cair num caminho muito perigoso, né? Exato. E quando eu percebo assim, que quando o Espírito é muito exaltado em algumas igrejas, a gente acaba caindo numa situação onde o homem fica mais exaltado. Porque quando a pessoa vai numa igreja atrás de um milagre, ela acaba indo buscar para resolver um problema pessoal. O foco deixa de ser Deus e passa a ser o homem. Então ele não vai buscar a Deus, vai buscar os seus problemas. Então, é aquilo que eu falei, a pessoa quer a bênção, mas não quer o abençoador. Mas, né? exatamente. É o melhor que é o que nós servimos, que é o abençoador. E nem a igreja do Brasil não crê na Trindade, né? Como que é não ouvir? A igreja do véu. Eles não aceitam a Trindade, né? Então, tem algumas igrejas que elas não aceitam a Trindade. Não são poucas não, tem algumas, tem muitas pessoas, não são poucas pessoas que não aceitam a Trindade. Muito em função porque a Trindade é difícil de explicar. Então assim, irmãos, o que nós estamos estudando aqui é a forma reformada como ela estuda o agir de Deus, né? Então, tem outras igrejas que elas não vão acreditar naquilo que a gente está falando, elas acreditam de outra forma, mas nós estamos dentro de uma igreja presbiteriana do Brasil e aqui o que nós pregamos é a doutrina reformada e a gente não sai disso aqui, né? Porque acreditamos, não é que nós estamos falando isso aqui porque somos obrigados, porque é aquilo que a gente crê verdadeiramente. Quando eu estou lendo aqui o estudo que o pastor colocou para a gente, mas eu estou dando aval a tudo isso que ele está falando aqui, eu creio nisso aqui, verdadeiramente. Eu creio nisso aqui, eu creio que Deus elegeu na eternidade, eu creio que Jesus veio, pagou, fez o sacrifício, e eu creio que o Espírito Santo trabalha dentro do meu coração. Essa parte da Trindade, cada um aceita, mas não sabe explicar, ele entende, no agir do Espírito Santo da nossa vida, nós cremos no Pai, no Espírito Santo, mas nós sabemos explicar para você porque, mas nós entendemos para nós, e nós aceitamos. Só que assim, às vezes a gente cai nessa situação de eu creio assim, às vezes a gente cai também num ambiente bem perigoso, porque assim, eu creio assim, mas eu creio porque o Espírito Santo abriu meu entendimento na palavra. Exatamente. Né? Então é por isso que eu creio nisso. É exatamente o que eu estou falando, não assim aleatório. Exato. É isso aí, né?
Que às vezes a pessoa fala assim, mas eu creio, assim, ele tira da cabeça. O Espírito Santo está fazendo entendimento no meu coração, que é assim. Então, e nós temos uma grande referência, que é a palavra de Deus, né? Então, assim, eu creio no meu próprio coração, o meu coração, a Bíblia diz que ela é enganoso. Então, se eu for levar a base do meu norte, é o meu eu pensamento. Eu estou referindo não no eu. Sim. Meu eu é o trabalho do Espírito Santo. Sim. Então, assim, eu creio que o Espírito Santo abre o meu entendimento na palavra. E a palavra vai dizer tal coisa e eu vou, baseado na palavra, naquilo que o Espírito Santo vem falando, eu vou vivendo essa vida. E, irmãos, uma vez eu estava tendo uma conversa com o irmão Jair até, há muito tempo atrás, e dentro dessa conversa entrava muito essa questão de eu creio. E esse eu creio, quando você crê em alguma coisa, é muito importante naquilo que você vai crer. Você não está apostando R$10, R$100, R$1.000. Você está levando a sua alma, o que você está colocando, entre aspas, em aposta, é uma eternidade, num lugar ou em outro. Então é algo muito sério. Não é uma aposta como alguém faz, eu apostei R$100, perdi R$100. Então, nós devemos buscar a palavra de Deus, porque ali a resposta para uma eternidade, ou diante de Deus, ou na ausência dele. E não é qualquer coisa, é algo muito sério. Se eu estiver errado, eu vou ter a eternidade sofrendo por um erro meu. Então é algo que eu debrucei para pensar muito. Eu não estou aqui buscando fechar um grupo nessa conversa, né, com ele. Eu falei assim, eu não estou aqui buscando fechar um grupo onde quanto mais pessoas acreditam nisso aí vai se tornar realidade. Não é isso que eu estou buscando. Então eu estou afirmando coisas que eu creio e eu estou colocando como aquilo que eu estou afirmando da minha alma. Se a pessoa crê ou não crê, é um problema dessa pessoa. Eu estou falando o que eu creio, o que eu acredito, o que eu estou, entre aspas, apostando, porque no futuro eu vou colher daquilo que eu creio. Então, assim, e hoje eu entendo que é o Espírito Santo que vem trabalhando em meu coração, vem abrindo esse entendimento cada dia mais e mais. Hoje eu sei muito mais do que eu sabia há 10 anos atrás, infinitamente. Mas eu tenho certeza que eu ainda tenho que aprender muito, mas muito mais. E eu tenho certeza também que eu não vou morrer sabendo tudo. E que quando eu chegar na eternidade, eu vou estar aprendendo mais de Deus, e mais, porque Deus é muito grande e não cabe dentro da nossa cabeça conhecer totalmente a Deus. Então nós vemos. Então, assim, essa questão do crer, né, que nós estamos falando do crer, a gente de fato tem que seguir o que a gente crê, mas a gente não pode confiar no coração da gente. O coração da gente ele vai querer empurrar a gente para. Então a gente deve crer baseado na palavra, que a palavra diz, e às vezes a palavra diz que a gente também não quer crer, mas a palavra, o Espírito vai abrindo o nosso entendimento e fala assim, não, você está errado, isso aqui que é o certo. E eu já errei, irmãos, não foi poucas vezes não. Eu achava que a palavra dizia uma coisa e o Espírito Santo me disse outra. E às vezes não é o Espírito Santo, às vezes é um irmão, às vezes o pastor, diante da pregação, ele expõe uma situação, expõe uma forma e a gente passa a aprender. Daí a importância de nós congregarmos. Se fosse só nós e a Bíblia e o Espírito Santo, não teria porquê de congregarmos. A importância de congregar é que junto com os irmãos nós podemos aprender, porque o Espírito Santo não fala só comigo. Falou hoje com o irmão Lucas a respeito dos tucanos, falou com
acredito com todo mundo hoje, de alguma forma, né? Cada um que testemunha algo, é algo que o Espírito Santo falou ao seu coração e serve para me edificar e crescer. Quando viemos aqui, ouvimos o pastor prega a palavra de Deus, nós crescemos no entendimento de Deus, da importância da congregação. Então, não é só o meu pensamento, não é só o meu agir, não é só o eu, né? Senão, porque o eu, principalmente o meu eu, falha muito. Tá? Vamos finalizar, irmãos. O interessante em tudo que nós ouvimos, nós deveremos assim levar, vindo para aprender e levar conosco a palavra. Ela explicava, se nós não cremos dessa maneira, que é pelo poder de Deus, é pelo poder do Espírito Santo, que Ele nos trouxe aqui para ouvir, reunir e agradecer e louvá-lo, né? Esse crer tem muitos que querem crer, mas não quer viver. Ele quer crer da maneira dele. Não crer, não quer aceitar a execução da palavra. Quando chega um sapato apertado, que dói no calo, eu não quero aceitar aquela dor. Não quero aceitar aquela. Não é bem assim. Não é bem assim. Então não é bem assim. Creio da minha maneira. E a maneira da pessoa, qual é? Porque não tem o poder do Espírito Santo que o Senhor falou. Porque se tem o poder do Espírito Santo, o que sair do púlpito, o que nós ouvimos na palavra, nós não podemos falar, eu creio da minha maneira. Tem que crer como a palavra está falando, explicando para nós. E o engraçado, irmão Clides, que na sexta-feira eu estava conversando com o Marcos, a conversa do Marcos foi bem produtiva. E nós falamos essa questão. O senhor falou da questão do crer. A pessoa ouve a mensagem e não crê, não quer crer. E na verdade, assim, a pessoa não creu, ela só recebeu a informação. Existe a diferença muito grande. Quando que a pessoa aprende? Vamos entender isso aí. Quando que a pessoa aprende? E eu vou usar esse termo aí. Quando que a pessoa crê? Quando que a pessoa aprende? Quando ela recebe a informação? Vocês acham que quando ela recebe a informação, ela já aprendeu? Não. Quando ela ouviu, ela já aprendeu? Não. Ela não aprendeu quando ela ouviu. Ela aprende quando ela aplica aquilo que ela aprendeu. Mas vai estudar aquilo ali para aprender. Então, mas assim, de uma forma geral, quando a pessoa ensina alguma coisa para você, o caminho que você está fazendo é errado, você entendeu aquilo ali? Não, você continua andando no caminho errado, você não entendeu. Você só recebeu a informação, mas você não creu. Porque se você crê, você muda a sua atitude. Então, assim, às vezes eu escuto os irmãos falando assim, mas a pessoa já ouviu a palavra. Ela ouviu, mas ela entendeu a palavra? Não, porque ela não se converteu, porque ela não reconheceu Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Ela não. Então, por que isso aí? Porque de fato não é que ela não está no seu livre-arbítrio, porque não existe essa história do livre-arbítrio. Foi simplesmente que o Espírito Santo ainda não abriu o entendimento dela para ela perceber que o caminho que ela está fazendo é um caminho de perdição, um caminho que vai levá-la ao inferno. Ela ainda não entendeu. No dia que ela entender isso aí, ela vai mudar. Fala, mas a pessoa, ela não tem querer, ela vai por próprio querer. Ela vai querer. Ela vai querer. Não existe um ser na face da terra que vai falar assim, ó, entre receber o beijo e receber uma martelada no dedo, ele escolhe a martelada no dedo. Eu não conheço esse ser. O que acontece é que esse ser simplesmente ele não consegue ver o destino que ele está seguindo. Ele acha que isso não vai levar, que simplesmente não vai acontecer nada.
Então, no dia que o Espírito Santo abre esse entendimento, ele vê o que espera, não é uma martelada, duas marteladas, mas uma eternidade de martelada no dedo, no braço, em todos os lugares, ele não vai desejar isso aí, ele vai mudar. Ele vai mudar. Então, irmãos, a pessoa vem à igreja e recebe o ensinamento, não significa que ela aprendeu aquilo ali. Ela só vai mudar a atitude quando o Espírito Santo entrar no coração dela, como nós falamos da questão lá na ordem da salvação, quando o Espírito Santo transformar um coração de pedra, insensível, duro, num coração de carne, sensível, que sente qualquer espinhozinho, qualquer coisinha que ele vai sentir. Quando ele sente, ele fala assim: não é esse o caminho, é outro caminho. Não é esse o caminho que eu tenho que seguir, é outro caminho. E quem que vai fazer isso aí? É o Espírito Santo, como nós estudamos na aula de hoje. Quem abre esse entendimento é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo ainda não abriu, não significa que ele não vai abrir. E se ele não abrir, o que nós podemos fazer? Ele continua sendo o Espírito Santo. Ele continua sendo o Espírito Santo. Jesus continua tendo feito o sacrifício. E Deus, na sua soberania da eleição, ele continua sendo Deus soberano. E foi ele que elegeu, né? Paulo em Romanos 9 diz: se Deus fez um vaso para a glória e outro para... Quem somos nós? Né? Quem somos nós? Não lemos hoje que na liturgia que nós somos o vaso e ele é o oleiro? Nós lemos isso hoje, não é verdade? Então, se ele, o moleiro, quem somos nós? E entrar nessa discussão, mas por que ele elegeu um, não elegeu o outro? Eu não tenho por que saber disso. Eu não tenho como. Aquele que tiver o poder de chegar diante de Deus, pergunte para ele por que ele elegeu um ou outro. Eu não tenho esse poder. Agora, o que nós devemos fazer? Orar. Porque os irmãos têm, eu tenho, entes queridos que ainda não foram despertos para Jesus. E eu oro a Deus para que eles sejam despertos pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. De uma oração de encerramento, acho que eu mesmo vou fazer essa oração. Vamos colocar em pé? Poderoso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento que estivemos aqui, Senhor Deus. Como escola, Senhor Deus, eu agradeço ao Senhor, porque mesmo eu tendo ministrado aqui, eu aprendi muitas coisas. Aprendi, Senhor Deus, diante dos meus irmãos, aprendi quando os irmãos fizeram um questionamento, aprendi quando eu li este conteúdo, Senhor Deus. E eu posso testemunhar para o Senhor e para os irmãos que estão aqui presentes. Eu cresci um pouco mais diante de Ti, Senhor Deus. Cresci ao glorificar a Ti, Senhor Deus, porque na eternidade o Senhor elegeu os seus eleitos, Senhor Deus. Eu cresci, Senhor Deus, porque eu entendi que Jesus, Senhor Deus, morreu na cruz por todos os eleitos, Senhor Deus, e que nenhuma parte do sangue dele caiu à toa, Senhor Deus, mas fez cumprir, Senhor Deus, redimiu o pecado dos seus eleitos, Senhor Deus. E eu sou grato ao Senhor, Pai, porque aprendi que todas as vezes, Senhor Deus, que eu mudei os meus conceitos, toda vez que eu li a palavra e o Senhor abriu o meu entendimento, porque o Teu Santo Espírito estava falando comigo, Senhor Deus, e o Senhor me conduziu de um caminho de trevas, Senhor Deus, para um caminho de luz, Senhor Deus. Gratos eu sou, Senhor Deus, a esse Deus triuno que trabalhou, Senhor Deus, na eternidade e trabalha até hoje na minha vida e na vida dos irmãos que estão aqui reunidos, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento que estamos aqui, Senhor Deus. Te glorificamos, ó Deus maravilhoso, Senhor Deus. Deus eterno, Senhor Deus. Deus de misericórdia, Senhor Deus. Clamamos, Senhor Deus, em suas misericórdias, Senhor Deus, pelos nossos entes queridos que ainda não foram despertados, Senhor Deus, por Ti, Senhor Deus. Clamamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor possa nos despertar. Tenha misericórdia, Senhor Deus, que nós como famílias, estamos aqui, Senhor, reunidos numa igreja como família, mas temos famílias de sangue, Senhor Deus, e a nossa alegria seria, Senhor Deus, como num domingo, que muitas vezes nos reunimos em família, possamos nos reunir, Senhor Deus, no grande domingo, o dia eterno do Senhor, na Tua presença, possamos estar, Senhor Deus, com todas as pessoas que amamos, Senhor Deus. Esse é o nosso desejo, Senhor Deus.
primeiramente, estar na Tua presença, e segundo, estar na Tua presença com os entes queridos que tantos amamos, Senhor Deus. É o que desejamos, Senhor Deus, que o Senhor possa ter misericórdia no Senhor ter sobre as nossas vidas, ter sobre os nossos entes queridos que ainda não estão na Tua presença, Senhor Deus. É o que te peço em nome de Jesus, Senhor Deus. Clamamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar esse domingo, continuarmos abençoando nesse domingo, e possa nos trazer mais à noite, onde teremos a ceia, Senhor Deus, onde relembramos o sacrifício de Cristo. Que o Senhor possa trazer o irmão César e o pastor que estão em Brito, sãos e salvos até aqui, e possamos encontrar esses irmãos aqui à noite. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Eu não permito nós cantarmos o domingo? Sim. Pode ser.